Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 13/1. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, o que nós acabamos de ouvir aqui é uma grande catequese. Primeiro, Jesus veio para curar o povo e para libertar, como nós refletimos no dia de ontem. Jesus um dia chegou na casa da sogra de Simão e ela estava enferma, com febre, e eles contaram a Jesus. Então Jesus se aproximou daquela mulher, segurou a sua mão, a febre a deixou, ela foi curada. Imediatamente ela passou a servi-lo. Guarde bem este versículo em seu coração. Ela foi curada, ela se levantou e começou a servi-lo. Ou seja, depois de uma graça recebida, ela quis servir a Jesus. Ela quis servir ao Senhor. Sinal de gratidão, como também prazer em fazer aquilo que ela estava fazendo, em servir o Senhor. Então o povo ficava atrás de Jesus, queria ouvi-lo, outros para serem curados, serem libertos e assim por diante. Numerosa multidão se reunia em frente da casa onde Jesus estava. Filhos, olha que sede do povo, olha que sede. O povo se reunia em volta de Jesus, em volta da casa onde ele estava, para ouvi-lo, outros para serem curados, para ser libertos, enfim, ele acolhia todos, ele curava muitos. Meus filhos, isso mostra o quanto o amor de Deus é grande para o seu povo. Jesus não desprezava ninguém, pelo contrário, acolhia todos, amava todos, perdoava aqueles que estavam arrependidos, e dava a todos que crescem em teu nome uma nova realidade de vida a partir de então. Esse é o primeiro passo a ser meditado. Segundo, o que fazia Jesus de madrugada? Diz o Evangelho, ele saía no lugar à parte, sozinho, para rezar. Olha que ensinamento! Jesus saía de madrugada para falar com o Pai, ele queria ficar sozinho com o Pai, ele queria ouvir o Pai, ele queria falar com Deus, ensinando a seus discípulos a grande importância de se rezar, independente do horário que seja. Mas Jesus queria ficar sozinho com o Pai. Nos ensina, filhos, que nós também devemos ter a nossa vida de oração. Não tenha dúvida disso, porque o cristão que quer viver a sua fé tem que rezar, senão não vai caminhar, não vai ficar para trás.
Se eu quero seguir Jesus Cristo de verdade, eu tenho que ter a minha vida de oração. Caso contrário, como eu vou seguir? Como eu vou ter força, coragem para renunciar tudo aquilo que chega até mim por causa de Jesus, se eu não tiver uma vida de oração? Eu não consigo, não adianta. A importância de se rezar, principalmente quando eu me decido ficar somente eu e Deus, eu e o Pai. Eu quero falar com o Pai, eu quero ouvir a Deus. E é nesses momentos, filhos, que nós também passamos a ter uma experiência profunda com o amor e com a misericórdia de nosso Deus. Uma experiência com Deus. E essa experiência que nos torna pessoas saudáveis, espiritualmente falando, pessoas firmes na fé, pessoas cheias do Espírito Santo, como também pessoas gratas a Deus, como fez aquela mulher, que quando ela foi curada por Jesus, ela passou a servi-los. Quando nós temos uma boa vida de oração, quando nós temos essa experiência com Deus, nós também queremos servir a Jesus. Por quê? Porque eu reconheço a graça de Deus na minha vida. Por isso eu quero segui-lo e eu quero servi-lo, porque eu me sinto bem fazer isso. Está vendo, meu filho e minha filha, a importância de se rezar? E agora uma pergunta não se cala. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Filhos, a nossa vida de oração ela é diária. Ela não é semanalmente, ela é diária. Nós devemos ter um momento com Deus diariamente falando. Como está a sua vida de oração? Porque corremos o risco, meus filhos, de ter tempo para tanta coisa, menos tempo para rezar. Menos tempo para falar com Deus. E isso não é nada bom, não é nada louvável, não é nada saudável. Portanto, devemos olhar para a nossa realidade e ver, eu estou caminhando na minha fé, eu estou tendo uma boa vida de oração, eu tenho um coração grato a Deus e assim por diante. Como está eu e Deus no meu dia a dia? Portanto, meus filhos, que Deus nos dê a graça da conversão do nosso coração, possamos viver cada dia mais o Santo Evangelho, a verdade anunciada. Peço que você possa nos ajudar a divulgar esse canal, você possa tocar no sininho, você possa receber as nossas notificações e divulgue esse canal, porque precisamos levar a boa nova da salvação. Se você fazer a sua parte, com certeza outras pessoas também vão ouvir falar de Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é a vida. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.